pode se assentar, que a graça e a paz de Deus esteja sobre a sua vida. Glória a Deus. Abra comigo, meu irmão, minha irmã. Nós liberamos as crianças agora, ok? Você que tem filho pequenininho, está liberado agora, com a graça de Deus. Abra comigo, meu irmão, minha irmã, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 19, de 1 até 10. Lucas 19, de 1 até 10. Vamos falar nessa noite num tema bem interessante. Talvez você nem saiba, nunca ouviu falar, não conhece. Vamos falar sobre o princípio da restituição. Princípio da restituição. Nós vamos ver que é importante tanto nós entendermos a restituição que Deus nos faz através de Jesus, nos dando de volta tudo aquilo que o diabo roubou, mas também a aplicação da justiça de Deus. Quando nós erramos com alguém, falhamos alguém, lesamos alguém, e aí então nós temos que restaurar aquilo que foi perdido, levado, destruído, de maneira a que aquela pessoa não saia prejudicada diante de uma situação. Então é um princípio maravilhoso, um princípio de justiça, porque o nosso Deus é um Deus correto, é um Deus justo, é um Deus santo e é um Deus de retidão. Vamos ler juntos então a história de Zaqueu, ok? Bem conhecida, nós cantamos bastante, mas assim a Bíblia nos diz. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, é como se fosse um pé de amora grande, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele, descendo a toda pressa, o recebeu com grande alegria. E todos os que viram isto murmuraram, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, ou seja, lesado alguém, restituo 4 vezes mais. Vou repetir, restituo 4 vezes mais. Versículo 9, então, Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Vamos orar, queridos. Curva a sua cabeça. Vamos orar diante do Senhor. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença. Pai, pedimos ao Senhor que o Senhor fale conosco através da Tua palavra. Através desse exemplo de Zaqueu, ó Deus, que o nosso coração seja totalmente entregue ao Senhor. E que possamos, ó Deus, como fruto do verdadeiro arrependimento, termos atitudes coerentes com os princípios da Tua palavra. Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a expor esse assunto, o assunto da restituição, um princípio tremendo da Tua palavra, capaz de abençoar a nossa vida, libertar a nossa consciência, e, ó Deus, nos abençoar em obediência à Tua palavra. Fala com o Teu povo, derrama a Tua graça e opera com o Teu poder. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Aqui nós vemos Jesus e Zaqueu. Zaqueu já havia escutado falar acerca de Jesus. Então, por bênção divina, por providência divina, Jesus aquele dia estava naquela cidade. E Jesus, por onde andava, uma multidão enorme estava ali ao seu redor, tocando nele, recebendo milagres, sendo liberto. Onde Jesus andava, uma multidão afluía ali, cercava Jesus de uma maneira extraordinária. Zaqueu queria tocar em Jesus, queria conhecer Jesus, queria algo, queria saber quem era esse tal Jesus tão falado naquela época. E então ele, sendo de pequena estatura, viu uma grande árvore que ali se encontrava
E antes de Jesus chegar, ele sobe naquela árvore. Imagina, alguém de importância, alguém que era rico, alguém que era, aqui a Bíblia chama ele de publicano, ou seja, alguém que era entre os principais coletores de impostos. E por isso muitos judeus tinham raiva dele, porque ele, sendo judeu, coletava impostos para o Império Romano, que subjugava Israel naquela época. Então imagina, quem era do povo judeu tinha raiva de Zaqueu, porque Zaqueu cobrava imposto do seu próprio povo para os romanos. Então tinha todo um transtorno ali. Mas aquele homem, mesmo sendo um homem proeminente, um homem rico, um homem abastado, não ligou para a sua posição, se humilhou, correu atrás, subiu naquela árvore, e Jesus, passando por ali debaixo daquela árvore, olhou para Zaqueu e falou: Zaqueu, desce daí, porque hoje mesmo vou entrar na sua casa e a sua vida será transformada. Amém? Quando Jesus entra na casa de alguém, meu irmão, tudo muda. Zaqueu era um homem de pequena estatura, mas o nome Zaqueu significa grande homem, grande, ou alguém puro também, é um outro significado do nome Zaqueu. Significa que Jesus já chamava ele de grande homem, já chamava ele de puro, já via ele com um olhar de fé, uma perspectiva eterna. E chamando aquele homem, entrou na sua casa, e ele ficou tão impactado com a atitude de Jesus, que ali mesmo Deus gerou arrependimento no coração desse homem. Esse homem se propõe diante de Jesus e de todos aqueles que estavam na sua casa, dar a metade dos seus bens aos pobres, e a outra metade, se ele houvesse lesado alguém, defraudado alguém, sabe, passado a perna em alguém, e com certeza ele havia feito isso, porque na época era muito comum quem coletava imposto cobrar a mais. O imposto era 10 reais, por exemplo, 10 talentos naquela época, ele cobrava 12, e ficava com uma parte a mais para ele. E ali ele se propõe restituir todas as pessoas que ele havia lesado 4 vezes mais. Fala comigo, 4 vezes mais. Restituição. É isso que nós vamos falar nessa noite. O princípio da restituição. Como prova de um coração que realmente encontrou Jesus. De um coração que realmente está arrependido. Lesou pessoas, feriu pessoas, passou a perna em muitos, mas porque Jesus entrou na sua vida, na sua casa, no seu coração, aquele homem foi totalmente transformado pelo poder de Deus. Amém? Quem foi transformado por Jesus aqui, dá um glória a Deus. Então, se você foi transformado por Jesus, querido, saiba que o princípio de restituição deve fazer parte da sua vida. Mas o que é a restituição? Essa é a pergunta que se faz. Restituição é o processo de retratar, devolver e restaurar aquilo que foi danificado, subtraído ou defraudado na vida de alguém. Se você lesou alguém, se você feriu alguém, se você pegou algo de alguém, estragou ou destruiu ou tomou posse daquilo, você precisa devolver. Amém? Num estado melhor do que quando você pegou. Isso é restituição. Imagine comigo um irmão que pede emprestado para o outro a sua bicicleta. E aí pega a bicicleta do irmão para comprar um sorvete, de repente chega lá, alguém vai lá e rouba a bicicleta. E aí ele roubou a bicicleta, aquele desespero e tal, ele volta na direção do irmão e fala: ô meu irmão, roubaram a tua bicicleta. Queria que você me perdoasse, olha irmão, ó, graça e paz, tá? Deus te abençoe. Vai na graça de Deus. E muitas pessoas agem assim, igual esse irmãozinho. Quer dizer, alguém te emprestou uma coisa, foi lesado diante da situação. É claro que também você não teve culpa, foi roubado, mas estava sobre a sua responsabilidade. Então, irmão, você precisa ser responsável de restituir aquilo que aquela pessoa que confiou em você entregou nas suas mãos para ser responsável, restaurar plenamente aquilo que foi pego. Amém? Isso é restituição. Restituição é assumir a sua responsabilidade, é devolver, é retratar, é restaurar aquilo que foi danificado. E essa restauração vale tanto para coisas materiais, como também questões emocionais, morais e conjugais.
Ou seja, se você lesou alguém de alguma maneira, você é responsável diante de Deus de restaurar aquela situação que está errada. Amém? Então entenda isso. Jesus te perdoa? Claro. Mas você precisa pedir perdão para a pessoa. E não só isso. Aquilo que houve, se aquela pessoa teve algum prejuízo, alguma situação, né, pegou o carro emprestado, arranharam o carro, tem que mandar consertar o carro. Fiz uma coisa, estragou, rasgou, me emprestaram uma camisa, fui jogar bola, rasgaram a camisa. Tem que dar uma camisa nova. Então, irmão, o princípio da restituição é um princípio de justiça. E eu e você precisamos aplicar isso na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Fez algo errado, fez um pecado, conserte. Por exemplo, se o pecado é pessoal, você precisa ir com a pessoa que você ofendeu, a pessoa lesada, e pedir perdão para ela. E se houve algum prejuízo, alguma situação ali que ficou pendente, aquilo precisa ser restaurado. Se aquilo que você fez, o seu pecado, a sua ofensa, a sua injustiça, aquilo que você fez foi público, então isso precisa ser confessado publicamente. É assim que a Bíblia ensina acerca da restituição. Entenda, amado, que a restituição é uma das armas mais poderosas para libertar a sua consciência. Talvez hoje você esteja sofrendo com algo que você deixou no passado, mal resolvido e que precisa ser resolvido, para que você seja liberto completamente pelo poder de Deus. Amém? Quem quer ser livre aí para a glória de Deus? Então, meu irmão, conserte aquilo que ficou para trás. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo de ignorância, Deus perdoa os nossos pecados do passado, sim. Somos novas criaturas em Cristo Jesus, sim. As coisas velhas já passaram, sim. Mas se alguém foi lesado, alguém teve algum prejuízo, alguém, você agiu com injustiça, falou que ia pagar e não pagou, fez um negócio sabe, passou a perna no outro, você precisa aprender com Zaqueu, um homem que foi transformado pelo poder de Deus e mostrou frutos do verdadeiro arrependimento, restituindo completamente as pessoas que ele havia lesado. Então esse princípio, amados, é um dos princípios mais difíceis de se praticar. Por quê? Porque mexe com o seu bolso. Fala comigo, mexe com o meu bolso. E aí dói, não é verdade, irmãos? Para os outros a gente quer tudo. Quando é para nós abrirmos a mão, o negócio complica. Agora, se você se converteu de verdade, irmãos, o seu bolso também pertence a Jesus. Amém, querido? E se você lesou alguém, ofendeu, machucou, tente consertar de alguma maneira aquela situação. Tente compensar. Diante de Deus, confessou o pecado, está resolvido, mas diante das pessoas é necessário restauração, retratação. Vamos pensar na possibilidade aqui de um jovem que se envolveu com uma outra moça e engravidou ela. A nossa geração está assim, engravidou. Aí o cara o que faz? Dá uma de João sem braço. Não, o filho é teu, te vira aí. A nossa geração está assim. Os homens não são igual na antiguidade, não. Eu vou assumir. Que vai lá, pede desculpa para os pais. Assume a criança. Se os dois se amam, casam-se. Hoje não. O jovem hoje em dia ele quer escapar, ele quer escorregar. Ele faz a coisa errada e não assume o rojão, ele não assume a responsabilidade. E deixa, às vezes, uma menina com toda aquela responsabilidade, com todos aqueles custos, com todo aquele peso da criação daquela criança, que ele também colocou no mundo. E que ele é responsável diante de Deus. Amém, irmãos? O chamado ao cristianismo é um chamado à responsabilidade. Fala comigo, o chamado do verdadeiro cristão é um chamado à responsabilidade. Quem é responsável tem caráter. Quem é irresponsável é falho no caráter. Talvez nunca tenha conhecido Jesus. Meu irmão, quando você faz algo errado, você assume o seu erro, você restaura aquilo que ficou destruído para trás,
Ou você apenas passa igual uma patrola, arrebentando, ferindo, machucando pessoas, e não está nem aí, nem olha para trás, fala o que não deve e não pede perdão, faz o que não deve, arrebenta, quebra, desfaz, destrói, e não restaura aquilo que foi, que alguém teve algum prejuízo. Então, meu irmão, o princípio de restituição é um princípio divino. Ele dói? Dói sim. Mas é o princípio mais poderoso para se resolver as coisas e nos libertar. Amém? Se você quer ser livre, querido, aprenda esse princípio. Pegou uma carona com alguém e o carro estragou, ajuda a pagar. Ai, pastor, mas eu só estou aqui. Meu irmão, o cara teve um prejuízo, ajuda. Pelo menos se proponha, se o cara não quiser, beleza, pelo menos você tentou. Uma vez o nosso pastor fez isso lá em Belém. Nós saímos de viagem, de repente o carro estragou. Daí na hora de pagar o conserto, todo mundo, falou, brother. Pastor, não, peraí, vocês não estavam dentro do carro? Vem cá, todo mundo. Cada um vai dar 100 aqui e vai pagar o carro. Vocês têm que aprender o princípio da restituição. Quando você, filho, estraga alguma coisa dos seus pais, você se propõe a, de alguma maneira, pagar aquilo que foi lesado, aquilo que foi estragado. Uma vez eu me lembro que eu raspei o carro, estava aprendendo a dirigir, fui estacionar na louca assim, meio que rápido. Meu pai tinha aquelas Townerzinhas, aqueles carrinhos assim, bem magricelinho, mas aí eu fui rápido demais, a hora que eu fui fazer a curva, arranhou do lado do carro. Meu pai fez eu pagar. Rapaz, mas não tem dinheiro. Vai lavar 5 vezes o carro, até pagar, piá. E tive que pagar, com a lavação do carro, mas tive que pagar. Queridos, é um princípio divino, é um princípio de justiça, é um princípio de caráter, é um princípio de responsabilidade. Precisamos ensinar os nossos filhos a sermos responsáveis. Hoje o filho apronta na escola, o que acontece? A mãe vai lá brigar com a professora, com a diretora, e culpa todo mundo, mas o filhinho amado, irmão, não é assim. Tem que disciplinar, tem que colocar limites, tem que ensinar as responsabilidades. Feriu, lesou, defraudou alguém, devolva. Abra comigo em Números 5:5. Seja responsável por aquilo que você fez. Deixou um estrago atrás? Conserte. Conserte. Isso é restituição. Números 5:5, a Bíblia diz o seguinte princípio, vocês viram que nós lemos uma história no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas 19. Agora estamos vendo no Antigo Testamento, quando Deus fala acerca da lei da restituição. Disse mais o Senhor a Moisés: dize aos filhos de Israel, ou seja, ao povo de Deus, quando um homem ou mulher cometer algum dos pecados em que caem os homens, ofendendo ao Senhor, tal pessoa é culpada. Errou, é culpado. Não adianta, mas. Justificativa, não. É culpado. Agora preste atenção: confessará o pecado que cometer e pela culpa fará plena fala comigo, restituição. Plena restituição, ou seja, restituição completa. E lhe acrescentará a sua 5ª parte, e dará tudo àquele contra quem se fez culpado. Mas se esse homem não tiver parente chegado, ou seja, o homem que foi lesado, não tiver parente chegado, não tiver como devolver para aquela pessoa que foi lesada, a quem possa restituir pela culpa, então o que se restitui ao Senhor pela culpa será do sacerdote. Olha o que a Bíblia diz. O cara já morreu, não tem parente, não tem família, não tem como restituir aquela situação. O que eu faço? Meu irmão, você não pode estar com aquela coisa na mão.
que aquilo é maldito. Foi pego de maneira errada, de maneira injusta, você se apropriou de algo que não é seu. Vamos falar aqui de maneira bem prática, querido. Achou dinheiro no chão. Ô, pastor, achado não é roubado. Eu vou fazer uma pergunta bem simples. É seu o dinheiro que cai no chão? Então, se você meter no bolso, do ponto de vista de Deus, da justiça de Deus, está certo ou está errado? Hein, irmãos? Alguém vai ser lesado. O que se deve fazer numa situação dessa? Achou dinheiro? Entrega na delegacia. Isso que a lei ensina. Ah, mas pastor, se eu entregar lá, os policiais vão pegar para eles. O problema é deles, não é seu. Se o outro errar, não é sua responsabilidade, querido. Não estou dizendo que os policiais são assim, tá? Só estou dizendo que isso vem na cabeça, o diabo é sujo. O diabo fala isso para você, não, achado não é roubado. Se eu der para outro, eu entregar na delegacia, ou sei lá onde, o outro vai pegar. Que bênção, pastor! É seu? Não. Deixa no chão. Eu achei muito lindo uma história que eu li no G1 esses tempos, de um casal de mendigos. Olha a história. Um casal de mendigos achou 10 mil reais numa sacola debaixo de uma árvore, próximo da onde eles dormiam. Aí eles pegaram mendigos, pobres, miseráveis, no meio da rua. Pegaram aquela sacola, levaram na delegacia. O delegado descobriu que um cara de um restaurante japonês, lá em São Paulo, havia sido roubado. Os bandidos fugiram da polícia e deixaram o dinheiro ali próximo daquela árvore, para no dia seguinte ir lá pegar o dinheiro. O que acontece? O dinheiro foi encontrado, o dono do restaurante restituído, e o dono do restaurante ficou tão tocado com aquela situação, com a honestidade daqueles dois mendigos, ficou emocionado com aquilo, que procurou ajudar aquele casal. Comprou roupas novas para eles, deu refeição para eles, transformou naqueles dois, era um casal de mendigos já de meia idade para cima, transformou aqueles dois nos funcionários do restaurante dele. Não sabia o que fazer para agradecer a honestidade, a integridade daquele casal de mendigos famintos. Irmãos, vocês acham que nós, como cristãos, não temos que ser melhor do que eles? Sim ou não, irmãos? Restituição. Não é seu, não pegue. Ah, mas o outro vai pegar. O problema é dele. Não é porque o outro errou que você vai errar também. Não é porque o outro xingou que você vai xingar também. Não é porque o outro foi carnal que você vai ser carnal também. Não é porque o outro foi, sabe, burro que você vai ser burro. Não, irmão. Seja inteligente. Seja cristão. Seja responsável. Restitui se você lesou alguém ou se apropriou de algo que não é seu. Olha o que a Bíblia diz aqui. O cara tinha que restituir aquilo que foi tomado, roubado, ou destruído, ou lesado, e dá mais 20%. 1/5 a mais. Ou seja, 1/5 é 20%. Tinha que dar, por exemplo, roubar o boi lá que estava sob os seus cuidados. Você tinha que devolver o boi e mais 20% do valor do boi. Era assim, queridos, naquela época. E hoje continua sendo a mesma coisa. Os princípios de Deus são imutáveis. Deus não muda. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. No Novo Testamento é até mais sério. Aqui nós vemos o exemplo de Zaqueu. Zaqueu foi tão tocado, o arrependimento de Zaqueu foi tão verdadeiro, que ele não quis restituir o mesmo mais 20%. Ele falou, eu vou dar aquilo mais 4 vezes mais. Olha só que tremendo. Isso é arrependimento. Amém, irmãos? Caso a sua ofensa, caso você ofendeu alguém, reconheça o erro. E o arrependimento será mostrado pelo ato de pedir perdão à pessoa ofendida. Se a pessoa não te perdoar, o problema já não é seu, é dela. Quem vai para o inferno se não perdoar é ela. Porque guardou a amargura, não liberou perdão, não vai receber o perdão de Deus. É o que a Bíblia diz. Mas você tem que ir lá e pedir perdão.
ofendeu, lesou, reconheça o erro e vai pedir perdão. Mas se esse erro envolve algo material, algo que eu posso de alguma maneira restituir, caso haja prejuízo, o arrependimento verdadeiro será mostrado pelo ato de uma restituição material. Amém, irmãos? Quem vai restituir aí em nome de Jesus? Restaure. Porque você foi restaurado por Deus, você precisa ser um restaurador. Queridos, o Dr. Mike Murdock, ele nos ensina o seguinte: o dia que nós morrermos, nós seremos lembrados por duas coisas. Ou pelos problemas que nós causamos na vida das pessoas, ou pelos problemas que nós resolvemos na vida das pessoas. Amém? Eu quero ser um resolvedor de problemas, se você, querido. E não um destruidor de situação, uma pessoa problemática, uma pessoa que onde vai, deixa o seu rastro de destruição e não conserta o rastro que ficou para trás. Precisamos restituir. E existem 1000 desculpas para não restituir, vou falar algumas delas, bem rapidinho. Por exemplo, a pessoa pode pensar: ai pastor, vai custar tudo que eu tenho. Não interessa, irmão. Restitua. Ai pastor, mas vai custar até o que eu não tenho. Não interessa, irmão. Restitua. Ah pastor, mas foi uma coisa tão pequena. Restitua, é o que a Bíblia nos ensina. Ah, depois eu restituo, eu vou pedir perdão e pronto. Ai, Senhor, me perdoa, pronto. É igual colocar um filho no mundo e dizer: ai, Senhor, me perdoa. Deus olha lá de cima e fala: ah, perdão, eu perdoo, mas vai cuidar desse menino agora. Vai criar esse filho com muito amor, com muita dedicação. Vai pagar a escola dele, vai cuidar da saúde. Deus é assim. Deus é um Deus que nos chama à responsabilidade. Ai, pastor, mas eu não fui o único culpado. Faça a sua parte. Amém? Nós não podemos mudar o mundo, mas nós podemos fazer a nossa... Fala comigo, eu não posso mudar o mundo, mas eu posso fazer a minha parte. Faça a sua parte, querido. Aquilo que cabe ao outro, o outro é que tem que fazer, não você. Mas aquilo que cabe a você, é você que tem que fazer. Talvez você fale: ah, mas a coisa já melhorou entre nós, pastor, está tudo beleza. Mas tem que restituir, irmão. Ah, mas as pessoas não vão entender. A pessoa até já se mudou, pastor. Vai atrás dela. Conserte aquilo que ficou para trás. Ah, mas já aconteceu há tanto tempo atrás, pastor. Não interessa. Não interessa, o tempo não conserta as coisas, querido. O tempo não perdoa pecado, senão Jesus não precisava morrer na cruz, era só deixar o tempo rolar, que tudo estava resolvido para nós. Jesus teve que morrer na cruz para consertar aquilo que você fez de errado diante de Deus. Sim ou não, irmãos? Alguém teve que assumir a responsabilidade. Deus não ia passar a mão na coisa errada. Deus não faz isso, não. Como muitos pais fazem. Os filhos fazem as coisas erradas, passam a mão na cabeça e ainda transfere a responsabilidade que é sua, como pai, para a professora, para a diretora, para o coleguinha, para o amiguinho. Assuma a sua responsabilidade. Assuma a sua paternidade. Assuma o seu papel de mãe, querido. Faça isso. Não venha com desculpa esfarrapada, tipo essa: basta a minha disposição e nunca mais acontecerá de novo. Não é assim, não. Tem gente ainda que usa desculpa religiosa. Ai, pastor, mas eu já sou nova criatura. Mas é isso mesmo, criatura. Por você ser nova criatura, haja como nova criatura, vai lá e conserta. Vai lá e devolve. Vai lá e dá. Restaura, no mínimo com a mesma coisa que foi lesada. No mínimo. Se possível ainda fala: tem mais alguma coisa que eu posso fazer?
Irmão, será que temos sido esse tipo de crente? Você sai para fazer compra, sai devendo para os outros, depois chega, bate no ombro do irmão e fala: ô irmão, me perdoa, me desculpe, mas o irmão precisa receber o cheque sem fundo que você deu. Você precisa ir lá, assumir a bronca, dizer: ó irmão, o negócio apertou aqui, mas eu vou, tá aqui, eu vou dar um jeito, esse mês eu vou acertar isso aqui, no outro já acerta aqui, saldo a dívida, daqui a 2, 3 meses já está tudo resolvido. Só estou aqui dando a minha cara para o irmão ver que eu não sou mau caráter, eu não vou lesar o irmão, eu quero consertar aquilo que está errado diante da situação. Não seja um crente, sabe, que sai aí usando o nome de Jesus para lesar as pessoas. Porque Deus vai pesar a mão sobre a tua vida se você fizer isso, querido. Conserte aquilo que ficou para trás. É claro que dentro das tuas possibilidades, vai lá, conversa com o credor, mas tenta acertar. Dá a cara, assuma a responsabilidade. Não usa o nome de Jesus para se dar bem em cima dos outros. Não. Ai daquele que usa o nome de Jesus para praticar injustiça. A Bíblia diz: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, meu irmão, toma cuidado. O nome de Jesus é poderoso, sim, mas o nome de Jesus não é brincadeira, não. Deus não é palhaço. Deus é bom, mas Deus não é bobo, não. Fala comigo: Deus é bom, mas Deus não é bobo, não. Deus não é bobo, irmãos. A Bíblia diz em Romanos: considerai, pois, a bondade de Deus, mas também a severidade do Senhor. Deus é bom, mas também é severo. Tem gente que só vê o lado: ai, Deus é tão bom, ai, Deus é amor. Mas Deus também é severo. Deus é santo, Deus é justo. Então não venha com desculpa esfarrapada. Maneiras erradas de se restituir a alguém. Você chega para a pessoa e fala: ai, desculpa qualquer coisa. Ô meu irmão, ou você errou ou não errou. Não é verdade? Qualquer coisa, o pecado ele tem nome. Não é verdade? O pecado ele tem nome. Irmão, me perdoa porque eu menti para você. Não vem com ai, desculpa qualquer coisa. Outra desculpa esfarrapada: ai, foi sem querer. Eu errei, sabe, irmão, mas você também me provocou. Restituição não pode usar esse tipo de linguajar, irmãos. Ou você está arrependido ou não está. Ou você considerou que você errou, ou você está só amansando a onça. Ai, se eu estava errado, irmão, me perdoe. Se eu. Assuma a sua responsabilidade. Amém? Ou você está errado ou não está. Se eu, você está colocando em xeque. Assuma. Ai, eu sinto muito, mas o irmão foi lesado. Ele também sente muito. E sente, irmão. Que lá vai ficar registrado na memória dele. Conserte aquilo que ficou para trás. Amém, irmãos? Tem gente que usa métodos, de tudo quanto é situação, métodos usados para cauterizar a consciência que está pesada. Porque lesou alguém, errou e deixou um rastro de destruição para trás. Por exemplo, tem pessoa que foge compulsivamente para bebidas, para as drogas, para diversões, para comida, para muito trabalho, ou dorme demais, porque deixou um rastro de destruição para trás e de alguma maneira está tentando compensar aquilo. Está tentando apaziguar a sua consciência. Não vai resolver. Fuga compulsiva não resolve.
Tem gente que tenta fugir, tenta usar esse método para cauterizar a consciência, o método da perversão. Cai na perversão sexual. E aí começa a agir com passividade, nessa questão sexual, começa a fazer o que não devia, começa a cair na imoralidade. Para tentar alegrar um coração que está doente, um coração que precisa de conserto, precisa de Deus. Tem gente que entra na compensação, tenta remover a culpa sendo muito prestativo para alguém, tenta fazer um monte de coisa na igreja, tenta orar um monte. Querido, não é a oração que vai mudar, é a ação. Tenta fazer de tudo, se envolver, fazendo boas obras. A boa obra que você precisa fazer é ir lá e consertar aquilo que você errou. Amém, irmãos? Lesou alguém, vai lá e peça perdão. Conserte, restitua. Porque se você insistir no erro, meu irmão, você está caminhando na direção da perda da sua alma. E a Bíblia diz, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você pode ficar rico, abastado, lesando os outros, pisando em cima dos outros, sabe, enganando Deus e o mundo, sim, mas a Deus você não vai enganar não. Você pensa que está enganando Deus e o mundo, mas a Deus não engana não. Você pode estar ganhando o mundo inteiro, ficar rico, abastado, formar um patrimônio enorme, mas você perdeu a sua alma. É um rico miserável. Rico miserável. O que adianta? O homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Você pode prosperar, irmão? Claro. Pode crescer, sim. Deus quer isso. A Bíblia diz que é Deus quem enriquece e quem empobrece, quem levanta e quem abaixa. É Deus quem faz isso. Deus tem prazer em prosperar os seus filhos, mas da maneira correta, fazendo o que é certo. E para concluir, amados, passos práticos para que nós possamos restituir as pessoas. Primeiro, ore pedindo para que o Espírito Santo revele o seu coração. Amém? Ore pedindo que o Espírito Santo traga à sua memória situações, fatos e pessoas que você vai ter que consertar. Se possível não. Se foi defraudado algum bem material, houve algum prejuízo, você vai ter que tirar do bolso e restaurar aquela situação. Peça para o Espírito Santo te revelar. Peça para o Espírito Santo te ajudar, trazer a sua memória, te lembrar do fato. Segunda coisa, defina exatamente o que precisa ser restituído. Defina isso. Não é isso aqui, eu fiz isso, é isso aqui que eu tenho que restaurar. Restaure. Terceira coisa, peça sabedoria para Deus ao falar com a pessoa. Para falar com a pessoa. Para que o problema não se agrave, pelo contrário, se resolva para a glória de Deus. Amém? E não transfira a culpa para outro. Assuma a sua responsabilidade. Quarta coisa, identifique o motivo básico que está te levando a restituir aquilo. Porque muitas vezes procuramos restituir as coisas pequenas, mas passamos por cima do verdadeiro motivo. A verdadeira motivação. O que te motiva a isso? O que te leva a isso? A fazer isso? Lembre-se, querido, que Deus sonda os corações. Fala comigo, meu Deus, Ele sonda o meu coração. Por isso você precisa avaliar o seu coração, as suas motivações, o motivo básico. E por último, e principal, esteja disposto a consertar tudo. Fala comigo, eu preciso estar disposto a consertar tudo. Vira para o irmão que está do seu lado e fala, tudo, meu irmão. Tudo, meu irmão. Tudo. Que haja essa disponibilidade no seu coração, querido, de obedecer a Deus. Se você quer ser abençoado, meu irmão,
Se você quer ter uma vida abençoada, aplique o princípio da restituição. Custe o que custar, você vai se surpreender com o bem que isso vai te causar. Você vai se surpreender. Deus vai entrar no negócio. Deus vai operar maravilhas diante da situação. Se é um recurso que você se desprendeu para consertar, Deus vai multiplicar várias vezes mais. Porque você fez aquilo que é certo, aquilo que é correto. Entenda, meu irmão, que chegar-se a Cristo não é escapar dos problemas, mas sim resolvê-los. Resolva. Não fuja. Se você fugir do problema aqui hoje, lá na frente o problema vai te pegar novamente. Vai ou não vai, irmãos? Vai, porque Deus vai te tratar. Se você é filho, Deus vai te disciplinar. A Bíblia diz que Deus não é, sabe, se você não é disciplinado por Deus, você é filho bastardo, não é filho de Deus. Se você errou aqui e não conserta, lá na frente Deus vai te pegar de outra maneira. Porque Deus vai te disciplinar. Quem é filho é disciplinado por Deus. Não fuja dos problemas. Encare os problemas. Enfrente eles. Conserte eles com a graça de Deus. E aí você será lembrado como alguém que realmente é um reparador de brechas, um restaurador da parte do Senhor. Eu fico muito feliz de ver o exemplo do pastor Paulo Canuto, né? Ele contou para nós várias vezes aqui. Ele era um cara que no passado foi bandido, fez um monte de coisa errada, assaltou banco, né? Fez um monte de coisa, mas o dia que se converteu, glória a Deus, foi resolvido com Deus. Mas havia uma pendência onde? Na justiça. Ele foi lá, na delegacia, diante dos delegados, lá diante das pessoas responsáveis, assumir a bronca daquilo que ele fez. E Deus fez um milagre na ficha dele. Foi lá, fez algumas coisas lá, pagou um pouco, procurou o juiz lá e de repente, 2 anos depois, desapareceu, a ficha dele se limpou para a glória de Deus. Tem muito crente com a ficha suja e não vai para trás consertar. Tem muita gente com o nome jogado na lata do esgoto e não está nem aí para isso. Irmãos, seja responsável, resolva. Ser cristão não é escapar dos problemas, mas sim resolvê-los para a glória de Deus. É se tornar responsável pelos seus atos e pelas suas atitudes. Amém? Lembre-se, Deus é justo e não exigirá de mim e de você nada daquilo que nós não estejamos aptos para fazer. Deus nunca vai pedir de você uma coisa que você não pode fazer. Deus sempre vai pedir para mim e para você algo que nós podemos fazer. Se Deus diz que nós podemos vencer a tentação, é porque nós podemos. Amém? É porque Jesus pôde. E em Jesus você pode vencer. Se Deus te pediu para consertar algo, você pode fazer. O Senhor nos sustentará, à medida que estivermos sendo sinceros e responsáveis diante de Deus e diante dos homens. Amém, irmãos? Restitua. Restitua. Feriu alguém, machucou alguém, restaure. E se você está ferido com alguém, fale para a pessoa. Às vezes a pessoa te feriu e nem sabe. Nem sabe. E você está lá amargurado com aquela coisa mal resolvida dentro da tua alma. Irmão, procure a pessoa. A Bíblia diz, se você vê o teu irmão pecar ou errar, vai entre ti, ele só e repreende-o. Conserte, converse. Uma boa conversa pode consertar muita coisa. Sim ou não, irmãos? Claro que sim. Procure, conserte, restitua. E Deus vai abençoar tremendamente a sua vida. Amém? Lesou alguém, devolva, restaure, restitua o bem, ou aquela coisa que foi defraudada de alguém. Seja uma pessoa de caráter, seja uma pessoa responsável, seja uma pessoa fiel a Deus. Fidelidade nas pequenas coisas é uma grande coisa para Deus. Fala comigo, fidelidade nas pequenas coisas é uma grande coisa para o meu Deus. Seja fiel em todas as coisas.
é o que Deus espera de nós, irmãos. Feche os seus olhos, da onde você está, coloca a mão no seu coração. Eu vou pedir ao Espírito Santo que Ele traga à sua memória fatos ou situações que precisam ser restauradas, amém? Às vezes é nível familiar, é algo com os filhos, é algo com o cônjuge, é algo com os pais, talvez você tenha desonrado eles. Vai lá, pede perdão, dá um presente, restaura aquela situação. Se tiver que se humilhar, meu irmão, se humilhe, Deus vai te exaltar. Os que se humilham serão exaltados pelo Senhor. Aqueles que consertarem serão abençoados pelo Senhor. Siga o exemplo de Zaqueu. Esse homem foi salvo. Esse homem foi um grande homem, porque com Jesus no coração, restaurou aquilo que ficou para trás. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui na tua igreja, Pai. Pedimos ao Senhor que o Senhor levante nesse lugar homens e mulheres de Deus, homens e mulheres de compromisso, homens e mulheres de palavra, homens e mulheres que restauram as situações que ficaram rotas, estouradas, estragadas, defraudadas para trás. Senhor, em nome de Jesus, traga a memória de cada pessoa aqui, situações emocionais, situações espirituais, situações materiais, situações que ficaram pendentes para trás. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos ser um reparador de brechas. Ó Deus, homens e mulheres de Deus, que assumem as suas atitudes, que assumem responsabilidades, que consertam, que resolvem os problemas. Senhor, nós te pedimos isso em nome de Jesus. Abençoa cada vida, abençoa cada coração. Traga a memória de cada um deles, ó Deus, situações que precisam ser consertadas com seus familiares, com os seus amigos, com as pessoas, às vezes, que nem têm contato mais. Ó Deus, providencia, Senhor, a situação, a circunstância, o momento. Dá a eles recursos para isso, Pai, e os abençoa na obediência do princípio da restituição. Senhor, levanta uma igreja fiel, uma igreja abençoada, uma igreja de caráter, uma igreja íntegra, uma igreja santa, uma igreja poderosa no Senhor, uma igreja de princípios, princípios eternos, princípios do reino de Deus. E levanta homens e mulheres de Deus neste lugar. É o que nós te pedimos, Pai, traz à memória aquilo que precisa ser consertado, para que o Senhor seja honrado, e a nossa alma e a nossa vida seja bem resolvida no Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, amados. Só uma propaganda rapidinho, queridos. Minha mãe escreveu um livro, é o 8º livro que eles escrevem, meus pais, né? São escritores de livro. E eu tenho algumas cópias aqui de um livro acerca da vida da mulher. Muito bom. Você, marido, quer investir na sua mulher, na sua filha. É para todas as faixas etárias, de adolescência até a idade avançada já. Mulher mais mulher. Isto faz toda a diferença. Então aqui a minha mãe ensina coisas tremendas na vida das mulheres, o valor singular de cada mulher, a realidade da mulher hoje no lar, quais são as prioridades de Deus na vida da mulher, o cuidado da casa, como fazer do seu lar um lar feliz, a união em volta da mesa, as aventuras em famílias. Ela ensina algumas brincadeiras que pode se fazer ali no lar, no contexto da família. Conselhos para relacionamentos saudáveis. É um livro extraordinário, apenas R$15. Os irmãos quiserem, nós temos ali na tesouraria, tá, queridos? Invista na sua vida, seja um bom leitor, um leitor de coisas maravilhosas. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Dê um abraço no irmão que está do seu lado e vai na bênção do Senhor.